Olá, seja muito bem-vindo. Está na hora da nossa entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é o meu convidado para a gente debater assuntos que são relevantes aí para a sua empresa e também para você que quer abrir uma empresa, né? Afinal de contas, toda informação é muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre treinamento de pessoal e também sobre vendas. E para isso a gente vai conversar com Rafael Kutai, que é CEO da Prospect Pro. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente. Olá, Márcio, eu que agradeço a oportunidade, prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho da minha experiência e contribuir aí para essa audiência aí, para esse pessoal. Muito obrigado. A gente que agradece, vamos lá, vai ser um bate-papo muito bom. E eu já começo com uma pergunta penosa, hein? Qual é a venda perfeita? Como é que a gente pode preparar o vendedor perfeito para a nossa empresa? Ótima pergunta, excelente. Eu acho que a venda perfeita, o ideal, uma venda ideal é quando você realmente resolve o problema do cliente ou realiza o sonho dele. Quando você identifica a real dor, real necessidade, qual que é o sonho daquele cliente e traz uma solução. E também a questão da conexão, quando você realmente se interessa genuinamente pelo cliente, pela história do cliente, e quando você cria essa conexão e resolve o problema dele ou ajuda ele a realizar o sonho, acho que é uma venda perfeita, o cliente sai feliz, a empresa sai feliz, o vendedor sai feliz e você fideliza, você retém. Então acho que é muito importante a gente focar na conexão e realmente resolver o problema ou realizar o sonho do nosso cliente. Rafael, se a essência da venda é justamente resolver o problema do cliente, como é que a gente prepara um funcionário para ele conseguir identificar esse problema e, acima de tudo, ser a solução? Legal, a gente tem que trabalhar as perguntas, né, Márcio? Eu acho que antigamente o vendedor que se destacava em vendas era o cara que falava muito, né? O vendedor falastrão. Hoje é o cara que sabe ouvir, que sabe fazer as perguntas certas, né? Então, eu acho que o vendedor hoje precisa se tornar um excelente perguntador, né? Conduzir o cliente através de perguntas para que ele possa entender a necessidade, o sonho, quais são os objetivos do cliente. Então, acho que saber fazer as perguntas certas, eu acho que faz total diferença. E aí, nesse caso das perguntas certas, dizem que vendedor é um dom, e não deixa de ser, né? Mas tem como preparar uma pessoa para entender exatamente quais são essas perguntas, como é que ela pode identificar isso, como é que ela pode trazer isso para se reverter em faturamento para a empresa? Bacana, eu acho que existe sim a questão do talento, né? Tem vendedores que têm uma facilidade com comunicação, com pessoas, com vendas, mas eu acho que o esforço, o preparo, ele supera o talento, né? Eu acho que a gente realmente tem um programa constante, a gente fala que treinamento, Márcio, não é um evento da sua empresa, né? É algo constante, né? A gente precisa realmente estar constantemente preparando e trazendo treinamentos. E como que a gente vai identificar qual é o treinamento correto para a tua equipe? Fazendo uma série de acompanhamentos. O gestor, a empresa precisa realmente fazer tanto a pesquisa com a equipe de vendas, acompanhar ali os atendimentos, a abordagem e tal, e com os clientes também. Fazer pesquisas para entender como está a satisfação e poder ouvir a equipe de vendas, ouvir o cliente na ponta para realmente trazer os treinamentos mais assertivos para a equipe comercial. Rafael, você sabe que eu estava conversando mais cedo, antes da gente começar essa entrevista, com o Cristiano, que é o nosso redator aqui do canal Empreender, e ele estava me contando uma história de um rapaz que pegou 2 pedras no chão, conseguiu vender essas pedras por 50 centavos, com esses 50 centavos ele comprou uma paçoquinha, vendeu, comprou mais 2 e ele conseguiu fazer R$ 200 num dia. Estou trazendo essa história aqui para a nossa conversa porque uma das coisas que eu queria entender é como é que a gente pode fazer com que o vendedor da nossa empresa ele consiga ter essa habilidade, consiga ter esse entendimento a ponto de dar valor a uma coisa que aparentemente não tem tanto valor. Uma pedra na rua, você conseguir vender, né? Se a gente partir do princípio que a venda é uma questão de valor, né? de algum produto. Então, como é que ele pode fazer esse trabalho para reverter isso também em bons resultados para a nossa empresa? A gente precisa buscar sempre alternativas. Então, se a gente ficar esperando o momento ideal, né, achei muito interessante a história que você contou, pô, pegou uma pedra, vendeu, comprou paçoca. Eu acho que o empreendedor tem que ter esse espírito, né? Óbvio, a gente tem que tentar sempre atender o cliente, como eu falei, de realmente entender a necessidade, resolver o problema dele e realizar o sonho, mas também a gente precisa ter a habilidade de criar necessidade, entender os nichos de mercado, entender o cenário, e aí a gente buscar, por exemplo, eu comecei a dar treinamento, eu era vendedor em concessionária, né? E aí eu comecei a dar treinamento
fiz um treinamento aqui, começou a ter demanda, e aí eu contratei uma pessoa, então eu fui buscando, eu comecei a perceber que as concessionárias, as lojas de carros tinham essa necessidade. E aí eu acho que a partir disso a gente vai criando uma estrutura, um plano de negócio. Mas a gente não pode buscar o momento ideal. Olha que interessante, né? Pegou uma pedra ali, vendeu, comprou paçoca, a gente tem que realmente ser criativo, criar necessidade e estar muito atento ao cenário, o que o mercado precisa, o que as pessoas têm de necessidades e dores, para que a gente possa. Se a gente ficar esperando o momento ideal, né, o planejamento é importante, estudar o mercado é importante, mas a gente tem que também começar. Muitas vezes ficar só preso ao planejamento e não agir é um grande risco também, né, Márcio? A gente precisa identificar ali um nicho de mercado e ir para cima. Se eu ficar parado esperando o momento ideal, eu acho que eu estaria até hoje vendendo carro, não teria montado a minha empresa. Rafael, você falou uma palavra que é essencial, planejamento. Tem que organizar tudo, planejar, e dentro desse planejamento, o dono da empresa ele tem que passar o que é a empresa para esse vendedor. A gente não pode esquecer que venda não é só pegar um produto, é abraçar uma ideia, né? Então, levando em consideração a sua experiência e todo esse trabalho que você desenvolve hoje, como é que você acredita que uma empresa possa preparar um funcionário do ponto de vista que ela possa entender como é que funciona a empresa e justamente dar o valor que essa empresa merece? Nossa, pergunta fantástica, Márcio. Eu agradeço você aí por essa pergunta, porque é o que a gente tem passado hoje no nosso treinamento no Brasil inteiro, que a gente vê muitas empresas contratando para tarefa. A gente precisa parar de contratar para tarefa e contratar para o sonho. Esse candidato, né, os processos seletivos, o processo de contratação ele é essencial para fazer esse alinhamento que você disse. Então, como é que você, gestor, empreendedor, contrata um novo colaborador? Como é que está o seu processo seletivo? Então, a gente tem que realmente traçar ali quais são as necessidades da empresa, a cultura, missão, visão, valores, o que eu preciso, né, para a gente poder buscar profissionais em prol do sonho deles, que eles consigam realmente serem felizes, realizarem o sonho dentro da sua empresa. Não que ele não possa depois sair, montar uma empresa, óbvio, a gente quer que as pessoas cresçam, mas na hora de contratar, se a gente olhar para a tarefa, só para a habilidade técnica e não olhar para realmente o sonho, essa pessoa, ela vai ser feliz aqui a médio, a longo prazo, ela vai realizar os sonhos trabalhando na tua empresa? Então, acho que um ponto fundamental é a gente contratar para o sonho, e aí está vendendo constantemente a questão da cultura que você falou. Eu, por exemplo, na Prospect Pro, a gente tem a cultura aqui de ajudar vendedores e empresas com a nossa metodologia. E aí, se entra um colaborador que não está alinhado com essa cultura, todo o meu trabalho de 9 anos vai por água abaixo. E a gente precisa realmente vender essa cultura para o colaborador na entrevista e constantemente, depois que essa pessoa entra na empresa, eu tenho que estar constantemente vendendo e verificando se o alinhamento dela, o porquê que ela está lá, ela chegar de manhã cedo e saber por que ela está lá. E isso tem que estar muito alinhado com a cultura, com o propósito da empresa. E você acha, Rafael, que nesse caso, além da cultura da empresa, do entendimento como é que funciona a empresa, de comprar o sonho da empresa, você acha que remunerar um vendedor bem é o suficiente para ele desenvolver um bom papel dentro da empresa? Ou será que a gente também precisa trabalhar outros tópicos também que costumam falar que dinheiro não é tudo, né? É importante, mas não é tudo. Então, além da remuneração boa, também tem que ter um outro tipo de trabalho? Total, eu acho que a remuneração é importante, meritocracia, você pagar sobre o resultado é fundamental. Eu acho que a questão de saúde mental também, né? As pessoas querem ter saúde mental, elas querem realmente... a gente percebe empresas que sugam demais e pressionam, e a gente tem que cobrar resultados sim, mas as pessoas têm que ter saúde mental, têm que estarem felizes na sua empresa. Então, esse é um outro ponto que eu acho que as pessoas levam em consideração na hora de entrar numa empresa, ou de sair da empresa, ou de permanecer nela a médio ou a longo prazo. Eu acho que isso é fundamental. O terceiro ponto, né, remuneração, ter saúde mental, é também a questão de aprendizado, de crescimento. Muitas pessoas aqui, hoje eu tenho um time aí com mais de 30 pessoas, e as pessoas falam, uma das coisas que eu valorizo muito aqui na Prospect Pro é o quanto eu aprendo, o quanto eu me desenvolvi aí. A tua empresa, ela está ajudando o profissional também a crescer intelectualmente, por exemplo, trazendo treinamentos e ajudando ele realmente a sair da zona de conforto. Então, acho que todos esses pontos são importantes. A pessoa tem que ser feliz, tem que estar alinhado com o propósito, ela tem que ganhar bem, tem que ter uma remuneração alinhada com a meritocracia, com o resultado, ela tem que ter saúde mental, ela tem que ter a certeza que ela está numa empresa que realmente vai ajudar ela a crescer intelectualmente, que ela vai crescer, e isso com treinamento, com capacitação constante, a gente vai conseguir fazer a equipe subir de nível. Então, acho que isso são pontos aí muito importantes que as pessoas realmente valorizam.
E outra questão que você colocou, que é muito importante para a gente falar, é a questão do sonho, né? Uma empresa é um sonho e você falou que a gente tem que trazer o vendedor para esse sonho, mas existe uma linha muito fina entre sonho e realidade. Então, por exemplo, o dono de uma empresa que coloca uma meta inalcançável para um vendedor, ele vai causar um estresse ali, ele vai causar um problema emocional naquele vendedor, talvez vai causar uma questão até de saúde com relação a ele. Então a minha pergunta para você é, qual é o limite entre o sonho e a realidade? O quanto que eu posso pedir para o meu vendedor vender, ter uma meta ali, e até que ponto eu tenho que entender que aquela meta ali talvez seja inalcançável? Esse ponto é bem importante, a meta tem que ser alcançável, tem que ser atingível, senão você desmotiva a tua equipe e você vai aumentando isso gradativamente de acordo com o potencial, com a entrega do colaborador. Então existem muitas empresas que colocam a meta ali impossível, vou colocar lá em cima mesmo, né? Coloca, sabe aquela meta que é colocada mais para não bater? Ele coloca lá para o vendedor não conseguir atingir o prêmio lá. Tem muita empresa que ainda tem essa cultura, infelizmente. Então a gente precisa ter uma meta atingível, como olhando o histórico de vendas, histórico de mercado, olhar como que está o histórico também de faturamento de vendas dos outros colaboradores. Pô, entrou um vendedor, um consultor de vendas novo na minha empresa, qual que está o histórico nessa periodicidade do ano? Agora a gente está aqui em junho, como que foi em junho do ano passado, retrasado, como que está o mercado? Então a gente precisa realmente fazer a meta assertiva e mostrar para o vendedor que aquilo é possível. Senão ele vai falar, pô, o empresário, o meu diretor colocou aqui um número impossível para não bater. Então ele já entra derrotado, ele já começa o mês achando que não vai conseguir chegar lá. Então precisa ser feito bem um estudo e precisa realmente ter um acompanhamento, que a gente fala muito no nosso treinamento, para entender por que o teu colaborador às vezes não está conseguindo atingir isso semanalmente, né? A gente vê empresas que fazem uma reunião às vezes quinzenal ou mensal, eu tenho que olhar isso semanalmente ou talvez até 2 vezes por semana para entender por que não está sendo atingido e ajudar a nossa equipe a ir para o próximo nível. Mas tem que ser feito um estudo, senão a gente desmotiva a equipe comercial e o cara já entra no mês achando que não vai conseguir chegar. Deixa eu puxar um pouquinho essa questão da meta, da realidade que a gente tem com relação aos funcionários, às vendas, e puxar um pouquinho para essa questão do que a gente traz do cliente para o vendedor. Às vezes, o vendedor tem uma meta, ele consegue atingir essa meta e a empresa vai cobrando mais, e chega um ponto ali que ele fala, cara, parece que eu não estou dando o suficiente. Nessa questão do treinamento, Rafael, como é que a gente pode lidar com o funcionário de uma forma em que a gente aumente essas metas ao longo do tempo, mas que não fique parecendo uma questão de cobrança? Ah, você vendeu 10 esse mês, então mês que vem você consegue 15. Não, então no próximo você consegue 20. Porque o vendedor ele pode olhar e falar, cara, peraí, você está me pedindo aqui 1000 coisas que eu estou conseguindo bater essa meta aqui com muita dificuldade, agora você já está aumentando. Então como é que você faz um treinamento a partir desse ponto para que o empreendedor consiga ter esse aumento, mas ali com responsabilidade e bom senso? Bacana, a gente tem que subir a régua sempre, né? A meta ela tem que ser, ela é feita para ser superada, isso é indiscutível, a gente tem que ter cobrança, mas vamos lá, faz um estudo de mercado, de histórico da empresa para estabelecer a nova meta. Chama a tua equipe comercial para fazer um alinhamento, fazer essa distribuição e ver se eles concordam se é atingível ou não e ter um plano para atingir. Então, eu vejo muita empresa, Márcio, que joga a meta, olha, a meta de vocês é tanto. A meta do meu time comercial é a minha meta. Então, eu tenho 3 gerentes comerciais e eu tenho que mostrar para eles, olha, nós temos que ter um incremento de X mil reais no próximo trimestre, semestre, e nós vamos conseguir fazendo esse plano aqui, discutir com a tua equipe para realmente todos estarem em consenso, né? Não de forma, olha, é o seguinte, a meta agora aumentou para tanto, temos que bater, vamos lá. Vamos discutir, olha, a gente fez uma pesquisa, um histórico, a gente analisou o histórico, analisamos o mercado, a gente acredita que dá para a gente subir a meta para tanto, dividimos assim individual, assim a meta total. E aí, o que vocês acham? Ouve o teu time, vê como que você pode equalizar isso para que todo mundo saia da reunião falando, essa meta é atingível, vamos fazer acontecer. E eu vejo muito gestor, muito líder que ainda joga a meta, ó, então vocês têm que atingir, não. Nós temos que atingir, né? A liderança pelo exemplo, ela não é a melhor forma de liderar, ela é a única, né? As palavras é falar, né, Márcio? Qualquer um fala o que quer. O exemplo vai arrastar. E você tem que ser exemplo, mostrar para a tua equipe que a meta é nossa. E discutir, porque se for algo realmente impossível que ninguém concorda que vai atingir, vamos conversar, vamos ver, vamos colocar mais um gerente, mais um comercial, por exemplo, vamos colocar uma meta trimestral, enfim, a gente tem que fazer esse alinhamento de comunicação, de expectativa, para que todo mundo possa sair de lá falando, realmente, vamos fazer acontecer.
Ou seja, a gente fala muito de treinamento de funcionário, mas o gestor também pode ter um treinamento, aliás, até deve ter um treinamento também, né, para que ele possa cobrar da forma correta. A gente não tem que focar só naquele funcionário que está na ponta, também tem que ter aquela questão do administrador, do gerente, até mesmo do dono da empresa, né? Total, na verdade, a minha carreira ela foi em cima disso que você falou agora. Eu era vendedor de carro em concessionária e eu tinha uma performance muito boa em vendas. Eu sempre acreditei bastante no digital, na prospecção, e aí me colocaram para fazer treinamento de vendedores. Daí a gente começou a dar o treinamento na concessionária, deu super certo. A gente chegou aí a ter vendedores que dobraram as vendas, né? A gente treinou na época 100 vendedores, 12 dobraram as vendas. E aí eu falei, pô, que legal, vou montar a empresa. E decidi montar a Prospect Pro, tô indo aí para 9 anos de empresa, e com o passar do tempo, eu e o Daniel Pavanelli, que é o meu gerente geral, tá comigo desde o começo, a gente percebeu a importância de preparar o líder, o gestor nesse acompanhamento. O nosso treinamento de gestão e liderança, ele é bem focado na rotina de acompanhamento do vendedor. Não só de vendas, tá, Márcio? Mas olhar também a produtividade, o processo, né? A gente tem que parar, você que é líder, você que é gestor de vendas, a gente tem que parar de cobrar venda e começar a cobrar ações, porque venda é um processo. E se você não tem um processo, um caminho de como atingir a meta, fica muito vago. E o gestor, ele tem um papel fundamental nesse acompanhamento. Essa rotina de acompanhamento de performance, de indicadores, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária, né? Ou pelo menos 3 vezes por semana. A gente tem que olhar ali o detalhe e ajudar a nossa equipe com as dificuldades. Pô, eu tenho ali um comercial que está com dificuldade de vender o produto, o serviço X. Eu estou com outro comercial que está com dificuldade de agendar reuniões. O outro está com ticket médio baixo. Então, esse acompanhamento, ele é muito importante. A gente começou, Márcio, fazendo isso dentro de concessionária para venda de carro, de moto. Hoje a gente tem mais de 10 segmentos que a gente atende: venda de colchão, ótica, venda de imóveis, venda de seguros, enfim, a gente abriu bem o leque, mas eu acho que uma coisa que você falou agora importante é o acompanhamento do gestor. A gente chegou nessa conclusão no segundo ano de empresa, que não era só treinar o vendedor, o executivo na ponta. Eu preciso ter um líder, um gerente que é um líder coach, que a gente fala, que é um multiplicador. Esse cara tem que ter tanto uma rotina para acompanhar a questão, a produtividade do vendedor em cima da prospecção, do CRM, né, que é o sistema ali onde faz a gestão dos clientes, e também das vendas. O seu gestor tem que ser um multiplicador, um líder coach. Ele tem que fazer o acompanhamento de uma forma cirúrgica e não olhar ali uma vez por mês ou a cada 15 dias. Aquilo tem que ser uma rotina diária ou 3 vezes por semana, e a gente entra com um treinamento para ajudar o gestor a realmente conseguir fazer esse trabalho, criar essa rotina de acompanhamento, ter disciplina em fazer esse acompanhamento e constantemente estar preparando e subindo a régua dos vendedores, capacitando, né? A Prospect Pro traz uma solução completa para isso aí, para esse líder que quer realmente se aprimorar e fazer um acompanhamento mais eficaz. Acompanhar com responsabilidade, né? Não é só cobrar objetivos e metas, tem que estar ali todo dia pertinho ali acompanhando. Rafael, eu vou te pedir licença rapidinho só para eu fazer um intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando sobre vendas, treinamento de vendedores e agora também treinamentos de gestores, né? Importante. O intervalo é rapidinho, não saia daí. Tava com saudade? Tava nada, né? Intervalo foi rapidinho. A gente está de volta com a nossa entrevista especial de hoje. E hoje a gente está falando sobre vendas, técnicas de vendas. Como é que você pode melhorar o seu negócio aí? Você tem uma empresa grande? Dá para ficar melhor. Tem uma pequena? Dá para crescer. E hoje a gente está recebendo o Rafael Kutai, que é CEO da Prospect Pro. Rafael, seguindo aí aquela linha que a gente estava conversando no primeiro bloco, olha só, a gente fala muito sobre o pós-venda, né? O vendedor, um bom vendedor, ele acompanha o cliente depois que ele vende, né? Mas e aí se a gente falar do pós-venda mesmo, mas no sentido do vendedor, né? Do acompanhamento que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, quando o vendedor faz uma venda, a gente não tem que falar parabéns, vendeu, tá tudo certo. Também é importante estar ali com ele acompanhando de pertinho, né? Total, essa questão da fidelização do cliente, ela é muito importante e é um gargalo gigante nas empresas, né? A gente percebe muitas empresas que ficam buscando mais lead, mais clientes, né? Eu preciso de mais lead, preciso de novos clientes, não. Muitas vezes você não está trabalhando a sua base de dados com eficiência.
Então, fidelizar, reter os clientes, trabalhar a sua base de dados, você falou um ponto muito importante. Parabéns para o vendedor que fechou aquela venda naquele momento, mas eu preciso fazer um acompanhamento, eu preciso usar a régua de relacionamento, que a gente chama, que são etapas pré-definidas para que você possa fazer o acompanhamento do cliente. Isso desde a entrada do lead, do cliente que mandou lá uma mensagem no site, do início da conversa, até o pós-vendas, até a fidelização, depois da entrega do carro, do óculos, do produto, do serviço, como que está o processo de acompanhamento do teu vendedor. Então, o gerente ele tem um papel muito importante de criar estratégias e ajudar a equipe comercial a fazer essa fidelização. Né, com campanhas, você tem aí o WhatsApp, você tem as redes sociais, você tem várias ferramentas que podem ajudar o seu cliente a continuar na empresa. Por exemplo, a gente pode oferecer outros produtos e serviços, a gente pode pedir indicações. Então, existem várias ferramentas técnicas para que você consiga tanto reter esse cliente, né, vender outros produtos e serviços para esse mesmo cliente e trabalhar as indicações. E muitas empresas, Márcio, ainda estão nessa, eu preciso de mais cliente, eu preciso de mais lead, é pouco lead, e a gente acaba não olhando a nossa base de dados, não tendo um processo eficiente na questão de fidelização e retenção dos nossos clientes. Rafael, dentro da sua experiência, de tudo que você viveu, você já foi vendedor, hoje você dá curso, você dá treinamento para os vendedores, também para gestores. O que mudou de 10 anos para cá? O que está diferente? Antigamente a gente achava que vendas era uma questão de números. Hoje eu acho que está um pouco diferente, né? Como é que foi essa mudança e o que mudou? Você fala em vendas em geral? Vendas em geral, essa gestão? E a gestão e até essa questão do vendedor em si, dele não se preocupar só com números. Eu acho que venda vai muito além disso, né? A gente tem que ter um bom resultado em números, mas hoje em dia tem uma questão mais humanizada com relação a isso, né? De entender a necessidade do cliente, não vender só por vender, né? Só para fazer número. Tem vendedor que infelizmente hoje em dia ele está preocupado só com aquela questão, tem que vender, vou vender e acabou. Então essa questão da humanização das vendas também e disso tudo não se tratar só de números, de receita. Ah, bacana, agora ficou bem claro. Eu acho que antigamente era muito empurrômetro, né? De você tinha aquela cultura, o vendedor enganava o cliente, vou tomar o cheque desse cliente, né? Vou lá, vou fechar com esse cara no empurrômetro. Então, se falava bastante, tal, dava uma pressão ali, o cliente fechava, então tinha muito cancelamento. Hoje eu tenho que olhar mais realmente uma venda com valor agregado. A gente fala vender sem vender. O que é vender sem vender? É você trabalhar as perguntas, né? Você fazer uma boa sondagem com o teu cliente. Por exemplo, a gente falou aqui da necessidade, da dor, do sonho, né? Por que o seu cliente precisa fazer a compra daquele produto ou serviço, trabalhar bem as perguntas, eu acho que isso mudou bastante. E a questão de olhar para o ser humano, né? A gente fala que se interessar genuinamente pelo Rafael, pelo Márcio, pelo Lucas, pela Maria, pela Joana, olhar ali o ser humano, se interessar como é que eu posso ajudar essa pessoa de fato, mas de uma forma genuína. Não é uma forma falsa, né? Tem gente que vai lá, quer fazer uma média, mas não, é você realmente olhar para a pessoa e se interessar de fato em como você pode ajudar aquela pessoa. Então, antigamente era muito empurrômetro, preciso ganhar minha comissão, preciso bater minha meta, e hoje em dia isso não funciona mais. Eu tenho que realmente olhar para o ser humano. A gente fala que o mundo é digital, né, Márcio? Mas o relacionamento é humano. E pessoas se conectam com pessoas, não com carros ou óculos ou um plano de academia. E eu tenho que me conectar com esse cliente. Então, a gente precisa... O grande desafio, eu acho, do vendedor, do consultor de vendas hoje, é fazer o atendimento digital, sim, trabalhar o Instagram, o WhatsApp, os vídeos, inteligência artificial, mas o atendimento digital humanizado, né? Porque cada lead, cada oportunidade que vem no canal digital é um ser humano. Eu nem gosto muito desse termo lead, falo, chegou um lead do site, né? Chegou um lead do portal, chegou um lead da oficina. Não, um lead é um cliente, é um ser humano que tem dores, necessidades, características únicas. Então, acho que o grande desafio hoje é fazer o atendimento digital, trabalhar as redes sociais, trabalhar o vídeo, trabalhar uma videochamada mais humanizado e personalizado, porque cada ser humano tem características únicas. Entender qual que é o momento na jornada de compra do teu cliente, ele está no momento de comprar, está no meio da pesquisa, ou está no início, ainda nem sabe o produto que ele vai comprar, o serviço que ele precisa. Entender também o estilo comportamental, como que o seu cliente trabalha. Você tem hoje a programação neurolinguística, a PNL, que pode te ajudar com isso. Você tem várias ferramentas como o DISC, né, que você consegue fazer uma análise e você, com algumas perguntas, entender qual que é o estilo comportamental.
Em terceiro lugar, como a gente falou várias vezes, a dor, a necessidade, qual que é o problema ou qual que é o sonho para que você possa ajudar o teu cliente. Acho que isso mudou bastante. Quando a gente fala de gestão de vendas, Márcio, eu acho que antigamente você tinha o chefe, né, que mandava, olha, Daniel, você tem que fazer essa prospecção, você tem que fechar tantos carros essa semana, vender tantos R$1.000 em faturamento, você tem que fazer isso aqui porque eu estou mandando e é assim. E hoje em dia isso não existe mais, ainda mais as novas gerações que estão chegando. Hoje em dia, eu acho que o que funciona mesmo é você ser o líder. E nem todo gestor, Márcio, é líder. Seria muito bom se todo gerente, todo gestor comercial fosse líder. E liderança é você inspirar as pessoas, é você realmente mostrar que você tem uma habilidade, um conhecimento, que você pode ajudar eles a performarem também. Então, a minha equipe comercial, eu tenho hoje 3 gerentes comerciais, eles não podem olhar para mim e falar, não, Rafael vende porque ele é um fenômeno, porque ele era vendedor e ele conseguiu criar um passo a passo, então, nossa, igual ele eu nunca vou conseguir. Você que é líder, você tem que inspirar o teu time de vendas a fazer até melhor do que você, né? E como que a gente inspira? Mostrando exemplo, ajudando, fazendo junto. Então, acho que esse negócio do chefe de antigamente, Márcio, que mandou, se você tem 90 dias, então você vai ser mandado embora, você não passa na experiência, isso não funciona mais, né? Rafael, tem uma coisa que a gente conversou no primeiro bloco e que não me sai da cabeça, que eu queria desenvolver um pouquinho mais com você, principalmente levando em consideração a sua resposta de agora, que é essa questão do gerente ou do chefe exigir que o funcionário venda cada vez mais, mas não apresentar um planejamento, né? Simplesmente cobrar. Esse mês você vendeu 10, mês que vem você tem que vender 20. E é importante essa questão do planejamento, né? É importante que o gerente se una ao funcionário, ao vendedor, desculpa, e que ele possa fazer com que aquilo seja viável, ele mostrar que é viável, né? Então não é mais só uma questão de simplesmente cobrar. Tem que fazer um planejamento e apresentar, não é isso? Você falou um ponto agora que eu gosto demais, o planejamento, como chegar na meta. Às vezes você pergunta para um vendedor, para uma equipe de vendas, e aí, qual que é a meta? R$100.000, e aí vai vender? Vou. Como? Aí falam assim, mas não, vamos acelerar, né? Vamos para cima. Aí você fala, para cima da onde? Do telhado, né? Você vai subir no prédio aqui. Qual que é o teu planejamento? Quais ações? Eu acho que o papel do líder é sentar junto com cada gerente comercial, com cada vendedor e montar um plano de como bater a meta, né? E acho que o papel falar, não, o vendedor tem que fazer o plano dele. Não, o gerente tem que ajudar. Às vezes o vendedor não sabe fazer um planejamento para bater a meta. Como atingir? É R$100.000, ou é 10 carros, ou não importa qual que é a meta, é 10, 20 cotas de consórcio, eu tenho que dividir essa meta mensal em mini metas semanais, eu tenho que criar ali realmente um cenário, um plano em como atingir. Peraí, quantos clientes eu preciso atender para conseguir vender, qual que é a minha taxa de conversão? E o líder tem que sentar e fazer esse papel junto, esse planejamento junto com a equipe. Pode até pedir para ele fazer um rascunho inicial e apresentar para o líder, mas o papel do líder é tirar da zona de conforto. Assim você não vai conseguir. Como é que você vai fazer a sala? Vamos fazer isso junto. E aí, além do líder ajudar nesse planejamento, que você falou que é muito importante, Márcio, é fazer junto. A liderança, por exemplo, que eu falei várias vezes aqui, é sentar com o vendedor, fazer uma reunião, fazer um vídeo, atender um cliente, fechar uma venda, quebrar uma objeção, porque o gestor que fica numa sala de ar-condicionado cobrando, faz, ó, você tem... E é um tom até de ameaça muitas vezes, né, Márcio? Eu vejo gente, olha, você tem 30 dias, senão você não vai continuar no meu time. E se o teu time não está performando, gestor comercial, a responsabilidade é sua. Você tem que pensar onde você falhou na contratação, aonde você falhou no treinamento, aonde você falhou no acompanhamento. Então a meta tem que ser nossa. O papel do líder é colocar o interesse da equipe comercial acima de tudo, até mesmo, né, os interesses da equipe. Ó, tem um gap comercial de R$100.000, falta 10 dias para fechar o mês, o gap é meu, o problema é meu. Olha, vocês estão com gap, nós estamos com gap, vamos juntos criar um plano, e aí a equipe tem que saber que o gestor está junto, inclusive para atender, para vender, realmente exercitando, fazendo a liderança pelo exemplo. Eu acho que isso é muito importante, não dá para a gente simplesmente delegar, porque muita gente quer ser gerente, quer ser gestor comercial, Márcio, mas ele fala, não, eu quero ir lá para mandar, vou sentar lá na cadeira do chefe lá e eles vão ver quem é o que mando. Né? E não é bem por aí, a liderança é realmente você puxar a meta e os interesses da sua equipe acima de tudo, é a nossa meta, é o nosso gap comercial, é o nosso planejamento para atingir o resultado.
Essa questão que você falou mais cedo um pouco, né? A diferença entre líder e chefe, né? Tem gente que quer ser chefe, quer mandar, e o líder tem outra postura, uma postura de exemplo. Rafael, eu queria trazer um pouquinho a nossa conversa para os pequenos empreendedores, né? A gente, quando fala em vendas, fala em time de vendas, a gente pensa muito em grandes empresas, né? Mas aquele empreendedor que está começando, ele que está abrindo uma empresa ali pequenininho, talvez até ele seja o vendedor da empresa dele, né? Como é que ele pode se preparar com relação a isso? Principalmente se ele depende das vendas para que a empresa dele se torne grande. Então eu queria entrar um pouco nesse mérito das pequenas empresas. Como é que ele pode se adaptar, como é que ele pode crescer a partir disso e quem sabe formar o próprio time dele, né? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é a gente buscar conhecimento, a gente buscar se capacitar, se preparar. Muito empresário, às vezes, era vendedor ou era gestor numa empresa e falava, vou montar a empresa, agora eu já sei como é que faz. E é diferente, né? Quando você está lá para realmente formar uma equipe, liderar uma equipe, ser empresário, é diferente quando você é gestor ou quando você é vendedor. Eu falo por experiência própria. Então, buscar conhecimento como? Ler livros, participar de workshops, de eventos. Eu vou todo ano para um congresso nos Estados Unidos que chama NADA, que é o Nada Show, é o maior congresso que tem no setor automotivo do mundo, é o 8º congresso que eu vou, todo ano eu vou lá para me atualizar, para me reciclar. Outra coisa, eu coloco uma meta diária para mim também de 1h30 de estudo, ou eu leio um livro, ou eu vejo um podcast, ou eu assisto um filme, mas colocar uma meta diária, né, uma meta semanal de estudo. Então a questão de estudar, de buscar conhecimento, Márcio, não pode ser algo esporádico, você tem que ter consistência, né? E a gente percebe que as pessoas que estudam bastante, que se dedicam realmente a buscar conhecimento e estão com um copo meio cheio, né? Porque tem gente que está com o copo totalmente cheio, pô, eu já sei o que tem que fazer, eu não preciso. Então, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, se atualizar, pensar fora da caixa. E tem 3 pilares que eu falo que o empresário que está começando precisa estar muito atento. A primeira é a questão das pessoas, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, eu tenho que olhar o maior capital da sua empresa é o capital humano, são as pessoas. Então, valorizar as pessoas, cuidar das pessoas, né? O segundo ponto são os processos, né? O empresário está começando agora, ele precisa estabelecer os processos internos dele muito bem definidos. Como é que vai ser o processo para atendimento de um lead, de um cliente que vem no canal digital? Como é que vai ser o processo de atendimento presencial? Quando eu faço uma venda, qual que é o processo de faturamento, entrega, pós-vendas? Então, desenhar os processos, ter processos bem desenhados é muito importante. Inclusive nos Estados Unidos agora, no último congresso que eu tive em Dallas agora em março, foi muito falado essa questão de desenhar os processos, alinhar esses processos, né? E o terceiro pilar é a tecnologia. A gente sabe hoje, né, o digital, o marketing digital vem crescendo, sistemas, inteligência artificial, é muito importante eu ter bons sistemas de gestão de cliente, gestão comercial, mas eu preciso realmente capacitar. Então, eu acho que estudar, buscar bastante conhecimento, inovação constantemente. Então, não é isso uma vez só e parar. Eu tenho que ter um plano de estudo, né? Isso é fundamental. A gente precisa realmente desenhar os processos, cuidar das pessoas, olhar para a tecnologia. E em cima desses 3 pilares que eu falei, Márcio, eu acho que tem a questão de treinamento constante. Lá no último congresso eu vi um termo que eu adorei, que é ABT, que é Always Be Training. Esteja sempre treinando. Então, o treinamento não pode ser um evento na tua empresa, ele tem que ser constante. Se você não tem hoje condição, um empresário pequeno, ter uma área de treinamento, você pode terceirizar. De novo, tem muito conteúdo gratuito no Instagram, no YouTube, né? Então, criar um plano de treinamento, eu tenho que capacitar as pessoas para usar a tecnologia, para seguir os processos que foram desenhados, né? E o segundo ponto é a gente traçar os indicadores, né? A gente deixar bem claro quais vão ser os indicadores ali de performance, de qualidade, né? E fazer um acompanhamento eficaz desses números para que a gente possa aí uma empresa pequena crescer. Eu comecei sozinho, eu e o Daniel, que está comigo até hoje. Hoje eu tenho mais de 30 pessoas, a gente precisou olhar muito para pessoas, processos, tecnologia e, em cima disso, treinamento constante e gestão de indicadores. É a síndrome do Romário, né, Rafael? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Não sei se você vai lembrar disso, você é um cara jovem. Romário, que era camisa 11 da seleção, né? Mas é importante estar sempre ali concentrado, buscar conhecimento, né? Entender exatamente o que está acontecendo na empresa, principalmente entender a empresa para se desenvolver a partir disso, né? Você estava tomando uma água aí, eu vou aproveitar também, vou tomar uma água, a gente vai chamar um intervalo rapidinho.
Para você que está acompanhando a gente, entrevista especial hoje falando sobre vendas. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje falando sobre vendas. Você que tem uma empresa pequenininha, quer crescer, as vendas fazem parte desse processo. Você tem que ter uma empresa grande, você também tem que se concentrar nesse processo todo também, né? E a gente está recebendo o Rafael Cottai, que é CEO da Prospect Pro. Rafael, vamos retomar então a nossa conversa aqui. E eu estava olhando as suas redes sociais, as redes sociais da Prospect Pro, e vocês falam muito, você faz uma pergunta na verdade. Você tem medo de vir para o digital? Então como é que está essa questão, cara, das vendas digitais? Como é que a pessoa pode sair dessa venda pessoal e vir para a venda digital? Excelente pergunta, Márcio. Você que é empresário, você que é vendedor, está assistindo a gente aqui. Eu quero te perguntar, quando você vai colocar a cara no digital? Quando você vai para o Instagram, vai colocar a tua empresa no LinkedIn, que é uma rede social profissional, a gente precisa realmente entender que o marketing digital, a internet, é um caminho sem volta. Muita gente ainda patinando, Márcio, com resistência, eu não gosto de vídeo, eu sou tímido, eu não sou blogueirinho, eu não vou ficar me expondo, e é um caminho sem volta. Se você ainda não está no digital, por exemplo, eu encontrei dentro do podcast, a Prospect Pro tem um podcast que chama ProspectCast, quem estiver assistindo aí depois quiser se inscrever no canal lá no YouTube, foi a forma que eu encontrei que eu consigo estar no digital e ter relevância. Você vai encontrar uma forma, talvez seja fazendo um lançamento de um curso, seja estando no Instagram, ou vai ser através do LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, ou vai ser pelo YouTube, como eu fiz, mas que você ficar parado, se você não sair do lugar, você está deixando dinheiro na mesa. Tem gente que fala, eu ouço assim, Márcio, mas a minha empresa está bem, a gente fatura X mil reais, a gente está tanto tempo no mercado, né? O caminho que te trouxe até aqui não serão os mesmos que te levarão para os próximos 5, 10, 15 anos. Então, ninguém está falando aqui que você precisa virar ali um influencer e ficar lá o dia inteiro dentro do Instagram, das redes sociais. Mas você tem que encontrar uma forma, eu vou fazer 2 vídeos por semana, eu vou fazer um vídeo no YouTube, enfim, eu vou buscar a minha rede profissional no LinkedIn, que é algo mais formal, mas você tem que colocar a cara no digital, né? A gente sabe, eu falo por mim, né? A nossa empresa não é grande, ela é média, né? Eu era vendedor de carro, como eu falei, eu vim do nada, e a gente, com o podcast, você não tem noção, Márcio, as pessoas me ligam e me chamam no WhatsApp, olha, eu assisti o seu podcast, fez sentido para mim, eu quero fazer um treinamento, olha, eu achei que era para empresa grande, eu vi que você atende empresa pequena também, quero uma proposta. Se você é empresário, se você é vendedor, se você é gestor comercial e não está tendo um trabalho de presença digital, você está deixando dinheiro na mesa, né? E quando a gente vê essa galera falando que tem vergonha, que não tem facilidade para isso, Márcio, eu quero deixar uma provocação aqui. Quando você chega em casa, você que é empresário, olha para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, você olha, como é que tá a tua consciência? Você fala, olha, não, hoje a gente teve um dia médio aqui, porque tinha até uma oportunidade de fazer uma entrevista lá, ou de fazer um vídeo no Instagram, mas eu fiquei com vergonha, não fiz, hoje não foi muito bom o dia, né? E a pessoa acaba se restringindo. Ou você vai ter a postura de chegar em casa e falar, olha, filhão, papai hoje estava lá na empresa, estava com receio de gravar o vídeo, mas eu gravei o vídeo, eu fiz, consegui fechar uma venda. Então, é a tua consciência com os teus sonhos. Eu vejo muito vendedor, às vezes, buscando fazer algo porque a empresa mandou, porque o gerente mandou, e eu acho que os seus chefes, Márcio, são os seus sonhos, né? Não é o dono, não é o gerente. Você que é vendedor, você precisa olhar para os teus sonhos. Por exemplo, eu ficava na concessionária ligando até 8, 8 e meia da noite, e ninguém me cobrava. Meu horário era 19 horas. Eu ficava até 8, 8 e meia todos os dias ligando, prospectando. O meu gerente às vezes ia lá na minha sala e falava, pô, Rafa, você não vai embora? São 7 e meia. Já deu teu horário. Eu falava, olha, patrão, você tá me atrapalhando. Nunca fiz pro gerente, é pra mim. Eu falava, olha, eu vou comprar uma casa na praia, eu quero morar na praia, né? E eu sou de São Paulo capital e hoje eu moro na praia, né? Isso se concretizou, olha como o pensamento é forte, né? Eu me dediquei e hoje eu moro em Ubatuba, eu conquistei esse sonho. Então, eu acho que para quem tem receio de ir pro digital, tem que lembrar dos sonhos, os objetivos de vida, lembrar da família. Pô, eu quero levar o meu filho para Disney, eu quero comprar uma casa, eu quero morar na praia, eu quero montar um negócio, não importa qual que é o teu sonho, né? Você precisa realmente encarar
e o primeiro vídeo pode ser que não fique bom, o segundo fique menos pior. Se você olhar uma live da Prospect Pro nossa aí há 4 anos, há 3 anos atrás, o resultado era bem inferior. Então para de querer entrar no digital como um influencer, já com alguém que já tem uma certa desenvoltura, encara, né? Lembra do seu sonho, lembra da sua família e faça isso, porque com certeza se você não está no digital, você está deixando dinheiro na mesa. E até essa questão da gente não ficar bem nos primeiros vídeos, né? Eu que comecei como repórter apresentador, a Madalene Machado está aqui atrás no Twitter aqui acompanhando a nossa entrevista, que é uma das minhas diretoras aí, que acompanha a gente. Vou te falar, viu? Sabe que no começo é feio, mas depois dá certo. E ainda entrando nesse mérito do digital, a gente sabe que as pessoas procuram muito a internet para isso. Então, por isso que é importante fazer um vídeo, é importante postar foto. Mas é claro, né, Rafael, tem que ter limite, né? A gente tem que aprender a palavra limite. E o limite eu vou te provocar de 2 formas. Primeiro, essa questão do limite com relação à exposição na internet, até que ponto, né? A gente tem que se expor, como é que faz para poder ter uma boa venda ali sem incomodar o cliente, e também com essa relação de contato com o cliente. Você falou que ligava, passava ali o dia ali na concessionária fazendo isso, mas eu como cliente eu te falo, eu gosto muito que me liguem para me oferecerem produtos, às vezes eu estou procurando alguma coisa, mas quando começa aquela coisa perturbadora, se começar a encher o feed de fotos, começar das redes sociais, começar aquela ligação desenfreada, então assim, qual que é o limite disso, hein? Ótima pergunta. A gente tem que ser persistente, né, Márcio? Não insistente. Qual que é a diferença do insistente e o persistente? O persistente não desiste do cliente, ele respeita. Às vezes tem clientes que eu tô há 8 anos em contrato, fechei contrato agora, mas o cliente nunca falou não, eu nunca incomodei. O próprio cliente na palestra semana passada falou, olha, o Rafael nunca desistiu, mas ele nunca me incomodou, ele respeitou. Então eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que gerar conteúdo de valor nas redes sociais, eu tenho que ligar, mandar o WhatsApp para os nossos clientes com respeito, né? Perguntando se o cliente pode falar, se ele teria disponibilidade, se ele teria algum horário essa semana para falar. Se o cliente não atendeu a ligação, pô, não tenta 2, 3, 4 vezes na sequência, né? Tentou 1, 2 vezes, não atendeu, manda uma mensagem, vê o melhor horário. Então, respeitar o canal. Pô, o cliente às vezes coloca lá no lead, no site, Márcio, quero falar por WhatsApp, aí o vendedor vai e liga. Ou então o cliente fala, quero falar por e-mail, que é cada vez mais raro, mas aí o vendedor vai e manda o WhatsApp. Então, assim, a gente, primeiro, a regra, eu acho, para não ser inconveniente, é respeitar o canal de comunicação que o cliente quer tratar. O segundo é sempre perguntar, olá Daniel, bom dia, recebi aqui sua mensagem no site com interesse no produto XYZ, qual seria o melhor horário para eu te ligar? Qual horário a gente pode falar? Então perguntar para o cliente qual o melhor horário, se ele prefere falar numa videochamada, se ele prefere vir até a loja. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que ser persistente. Mas um cliente que não está no momento de compra, por exemplo, você falou, Rafael, me interessa esse produto aqui, mas não vou comprar agora, eu estou pesquisando. Tenta sondar com o teu cliente uma previsão de quando ele vai comprar. Mantenha esse cara ativo no WhatsApp, nas redes sociais, mas sem ser inconveniente. Você tem que ser persistente, não insistente. Você tem não desistir do cliente é muito nobre, é muito interessante, mas ser inconveniente, chato, ligar 5 vezes sem parar, realmente pode incomodar. Então, por exemplo, a minha lista de transmissão, às vezes eu pergunto, pô, pessoal, se você não tiver interesse mais em receber informações, me avise aqui. Pô, teve 2 empresas que pediram para tirar da lista. Eu vou respeitar. Então, eu tenho que ser persistente. Eu falo que o vendedor não pode desistir fácil, né, Márcio? Então, o não para o vendedor é igual a graxa para o mecânico. Né? O mecânico que não gosta de graxa não pode ser mecânico. E o vendedor também tem que saber lidar com o não, mas sem incomodar, sem ser inconveniente. Rafael, vamos falar um pouquinho sobre perfil de vendedores, né? Não só perfil emocional, perfil psicológico, perfil de trabalho, mas também questão de gênero, né? As mulheres estão vindo cada vez mais para esse meio, para esse setor, e elas se saem muito bem com relação a isso. Como é que está essa questão feminina na questão das vendas, né? As mulheres estão procurando mais? Eu posso te dizer que eu tenho notado que tem mais mulheres aí nesse ramo e eu acho que elas mandam muito bem. Nossa, ótimo questionamento. Eu adoro trabalhar com mulher em particular. Na minha equipe tem muitas mulheres e elas são excelentes. Um beijo aí para as mulheres da Prospect Pro que fazem a diferença, tá? Eu acho que vem sim essa questão, cada vez mais mulheres buscando a área comercial, né? Antes era um negócio mais vendedor para homem e tal, tinha algumas mulheres e isso vem crescendo, como você falou, bastante. E eu acho maravilhoso. A mulher é mais organizada, ela ouve mais, ela é comunicativa. Eu acho um perfil maravilhoso para trabalhar. Eu acho que vem realmente tendo um crescimento.
não só para mulheres também, mas na questão de gêneros, né? Você tem ali diversos perfis e hoje eu tenho que olhar o profissional tecnicamente e não tem mais o perfil melhor aqui na minha empresa é homem, é mulher, é homossexual. Não, eu tenho que olhar ali o profissional e eu acho que isso vem crescendo e a gente precisa estar, pelo menos para mim, eu falo até para o meu RH, mulher tem indo muito bem aqui dentro da Prospect Pro, a gente já teve também homossexual trabalhando com a gente e sempre foi muito bem. Eu acho que é um caminho sem volta e a gente precisa olhar o profissional. Eu quero cada vez mais ter mulheres aqui homossexuais que façam um bom trabalho. Acho que a questão é olhar tecnicamente, não olhar o sexo, enfim. A preferência sexual entrando nesse nível não faz diferença nenhuma. Eu tenho que olhar ali a pessoa, se está alinhado com o propósito da empresa, com o sonho da empresa, né? Eu acho que com a cultura da empresa, isso faz toda a diferença, mas isso vem crescendo muito mesmo nos últimos anos. Tem essa questão do perfil, né, Rafael? Que não é uma questão de gênero, de cor, de raça, isso não interessa, isso não faz a menor diferença. O que interessa é o trabalho que esse vendedor desenvolve, né? Que essa pessoa desenvolve como um todo, né? As mulheres têm entrado cada vez mais nesse mercado e elas têm sido um sucesso. Acho que até porque elas têm uma coisa mais carismática, né? Uma coisa mais doce. Nós homens também, a gente pode desenvolver isso também, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem essa questão muito nesse ritmo também, né? Que as mulheres têm mais esse lado, assim, né? Essa coisa mais de humanidade, né? Então isso tem sido muito bom. Agora, Rafael, com relação aos perfis ainda de vendedores, como é que a gente consegue identificar um bom vendedor na empresa da gente? Não é só pelos números, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu achei muito interessante, assim, não foi tão legal, mas foi interessante. Eu fui numa grande rede e eu fui fazer uma compra e a partir de agora essa rede estabeleceu metas de vendas pelo Pix. Então, eu fui num determinado dia, o vendedor chegou para mim e falou: você vai pagar com cartão de débito ou crédito? Eu vou pagar com cartão de débito. Não, faz o Pix para mim, por favor, tem que bater meta esse mês. Ok, para mim não custava nada, eu fiz. Outra forma também que aconteceu, que não me agradou muito, foi que nessa mesma rede, eu fui em um outro dia, e o vendedor falou assim para mim: olha, o sistema está fora do ar, a gente só está recebendo Pix. Olha, na boa, a gente sabe quando a pessoa está enganando a gente, né? Então daí eu já estou te falando de alguns erros. Então, com relação aos perfis também, como é que trabalha isso? Como entender qual é o funcionário bom? E principalmente, como trabalhar para que ele não cometa esse tipo de gafe, né? Porque para a gente como cliente é ruim sofrer esse tipo de coisa, né? Não, com certeza. Essa questão do me ajuda, pô, tem o meta aqui, você pode pagar no Pix, por favor. Eu não gosto dessa abordagem, porque parece que você está implorando, né? Como se você tivesse, não pedindo esmola, mas, pô, me ajuda, eu tenho meta. Aí tem gente que mostra a foto do filho, eu acho um pouco apelativo. Eu acho que não é esse caminho, Márcio. Eu acho que não faz sentido. E as empresas, eu acho que elas têm que dar alternativa. Pô, aqui você pode pagar no débito, Pix ou crédito, né? Eu acho que você pode até colocar uma meta ali, mas cuidado também para não ficar no empurrão. Por exemplo, eu não gosto de pagar no Pix, eu pago tudo no crédito porque eu trabalho milhas, eu viajo bastante. Se alguém vier, não, aqui tem um desconto no Pix, eu falei, cara, eu nem quero saber a negociação no Pix, o meu é no crédito. O que você pode fazer no crédito? Então a gente precisa dar alternativa. Eu acho que tentar impor, campanha, ó, tem que vender essa semana só que no Pix. Eu prefiro dar alternativas. Você pode até tentar priorizar uma forma de pagamento ou outra, mas muito cuidado para não ficar essa questão do empurrômetro, olha, me ajuda, fala para o teu cliente te ajudar. Esse negócio eu acho que não é profissional e não passa credibilidade. Eu também me incomodo muito quando alguém vem na pressão da forma de pagar. Quer ver uma coisa que me incomoda, Márcio? Você ir numa loja nessas redes e a questão do cartão, se você fizer o cartão da loja, você tem 10%. Eu falei, não, então eu não vou fazer, eu não quero. Anuidade por 2 anos grátis, depois eu não gosto, né? Eu acho que acaba sendo um pouco forçado, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com essa questão, ainda mais hoje que o cliente está cada vez mais exigente, ele pesquisa, né? Ele tem cada vez mais informação na mão. Rafa, a gente está acabando a nossa entrevista, falta ali um pouco mais de um minutinho para a gente poder encerrar. E diante da sua experiência, diante de todo esse trabalho que a Prospect Pro faz, eu não posso deixar de pedir para que você dê uma dica de ouro, chave de ouro aí para os nossos vendedores aí, para quem tem empresa grande, empresa pequena. Qual que é o melhor caminho para seguir? Dá uma dica para a gente. Olha, eu vou fazer um link com o que a gente falou aqui, que eu gosto demais, que é a questão do planejamento para bater a meta. Você que é empreendedor, você que é gestor comercial, ou você também que é vendedor, que é consultor de vendas, quando você recebe a meta do mês,
Como você vai bater essa meta? Faça essa reflexão. Você tem um planejamento? Como? Porque eu falo que para quem não sabe onde quer chegar, Márcio, qualquer lugar tá bom. O cara vai indo, não, vamos indo aí, né? Vamos vendendo, né? As coisas vão acontecer. Não, eu tenho que ter um plano. Pegou a meta mensal, divide isso em mini metas semanais, por exemplo. E quais ações a tua equipe tem que fazer para atingir aquela mini meta semanal? Então a dica que eu dou é, tem uma meta mensal, faça um planejamento, um plano para bater essa meta. Como? Criando mini metas semanais, criando ações que a tua equipe ou que você é vendedor vá fazer naquela semana, naquele dia, para atingir o resultado. Então, por exemplo, eu sei que para eu vender 50 mil reais de treinamento, eu preciso fazer 15 reuniões na semana. Então, peraí, quantos clientes eu tenho que fazer, quantas reuniões eu tenho que fazer por semana? São 15 por semana, então se eu dividir isso de segunda a sexta, eu tenho que agendar 3 reuniões por dia. Se eu agendar 3 reuniões segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou ter 15 reuniões na semana que vem. Então faça um planejamento de quantos clientes você tem que atender, quantas reuniões você tem que fazer para conseguir bater aquela meta. Como? Através de um histórico. Você vai analisar o que você vê nos últimos 3, 6 meses, 12 meses, e aí você vai ter uma estatística. E aí você faz uma meta. Para eu agendar 3 por dia, quantas interações eu tenho que fazer? Eu vou fazer um vídeo por dia no Instagram e vou fazer 20 prospecções no WhatsApp e no telefone. Então faça a conta inversa. Você que é gestor comercial, você que é empreendedor, como a tua equipe vai bater a meta? O teu gestor fala que vai bater a meta, você pergunta como para ele. Fala para ele apresentar um plano. Quais ações? Divide isso em mini metas semanais, coloca uma meta diária de produtividade e faça o acompanhamento constante. Né? Não adianta você fazer um plano bacana lá para bater a meta, se o gestor não faz o acompanhamento e não ajuda com a liderança, por exemplo, fazendo junto. Lembre-se, a meta do teu time não é dele, é sua. Né? A meta da empresa é nossa meta, nosso gap comercial, nosso plano para bater a meta. Então, acho que a dica que eu dou, Márcio, é realmente ter um planejamento, criar um plano para conseguir chegar naquele resultado e fazer um acompanhamento, ter uma rotina para fazer esse acompanhamento de uma forma muito eficaz. Rafael Kutai, CEO da Prospect Pro, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um bate-papo bem bacana, bem tranquilo e tenho certeza que deu para ajudar muita gente aí com relação a vendas. Obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço aí para nossa audiência e para todos os amigos. Grande abraço, até mais. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando sempre que se você não conseguiu assistir essa entrevista inteira, então procure a gente no YouTube ou se você quiser rever essa entrevista também. É só digitar lá na busca Canal Empreender. Obrigado pela sua audiência e a gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio.